E aí, pessoal, tudo bom? Vocês já repararam que muitas vezes, quando a gente chupa uma bala de maçã verde, a gente tem um excesso de salivação? Ou, às vezes, quando nós comemos algum certo tipo de fruta, nossa boca fica ressecada, como se não tivéssemos saliva? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então você já sabe, depois da vinheta, você vem comigo. Então, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai ver solução tampão ou sistema tampão. Tá? O que vem a ser isso? O que é essa solução tampão? O que é um sistema tampão aí? Tá? Todo sistema tampão é um sistema que a gente vai ter o equilíbrio, tá, entre o ácido ou uma base, tá, e que esse equilíbrio vai fazer com que aquele meio ele não sofra alterações de pH. Ou seja, quando a gente for acrescentar um ácido ou uma base naquele meio não vai sofrer alterações em pH. Ou seja, ele vai ter o controle da acidez ou da basicidade. É isso que vai ser o sistema tampão. É essa que é a definição de um sistema tampão. Tá? Então, a gente pode formar uma solução tampão. Quais são as formações? Como é que é possível formar um sistema tampão? Tá? Então, o sistema tampão ele pode ser formado a partir de um ácido fraco com a sua base conjugada, que também vai ser o sal correspondente. Ou a partir da sua base fraca com seu ácido conjugado, que também pode ser o sal correspondente. Tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, acontece muito dentro da nossa vida, como por exemplo, a gente chupar uma bala de maçã verde, a gente tem um excesso de salivação. Ou se a gente comer uma fruta tipo caju, né, a nossa boca fica seca, fica bem ressecada, parece como os nossos avós falavam, né, está com gosto de cica. Então, isso é por quê? Porque a nossa boca é um sistema tampão, é um sistema que controla a acidez, controla o pH do nosso organismo. Como é que é feito esse controle? Então, quando a gente chupa uma bala de maçã verde, essa bala ela é relativamente ácida. Então, o que vai acontecer? A nossa boca, para controlar a acidez, no caso, controlar o pH existente nela, ingere saliva, começa a soltar, liberar saliva ali. Uma vez que tem esse excesso de saliva, vai fazer com que os íons dessa bala, os íons ácidos, né, sejam liberados e com isso o ácido dessa bala seja mais enfraquecido. A mesma coisa quando a gente come um caju, por exemplo, em que é uma fruta que quando a gente vai comer, a gente fica com a boca ressecada. O que vai acontecer? A nossa saliva ela parece que suga, a gente fica com a boca seca. Isso é devido à preservação que nosso organismo faz, né, a nossa boca faz, para que não tenha uma alteração muita do pH, ou seja, não tem uma elevação muito alta do pH, uma vez que o caju é mais básico. Tá? Então, esse excesso de salivação, essa falta de salivação, nada mais é do que um controle da acidez que é da nossa boca, ou seja, para que seja mantida a acidez da nossa boca. Então, como isso vai funcionar? Então, vamos considerar que a gente tem um ácido acético aí, né, na nossa solução, tá? No caso, ele vai ter o comportamento ácido, vai ser um ácido, tá? E vamos supor que para esse ácido a gente injete um pouquinho de base, tá? Uma base qualquer, tá? Então, a gente vai adicionar uma base a esse ácido. O que vai acontecer? A gente vai ter a formação, um deslocamento aí. Claro que a gente tem que pensar sempre que esse sistema está em equilíbrio. Então, a gente vai ter um deslocamento de equilíbrio, ou seja, essas hidroxilas que foram adicionadas ao meio vai reagir com os íons H+, desse ácido. Tá? Então, a gente vai formar quem? Esse ânion, tá? Que é o ânion acetato, que, em particular, vai ser uma base conjugada do ácido acético. Tá? Então, quando a gente forma essa base, a gente, além da formação, desse ânion, a gente vai ter a formação também de quem? De água, uma vez que a hidroxila vai reagir com íons H+. Tá? Bom, isso aqui para se manter o equilíbrio, o que acontece? Toda vez que esse ácido acético está em solução, ele vai formar o íon acetato e íons H+. Esses íons H+, que foram liberados, já que ele é um ácido fraco, eles não reagiram com a hidroxila. Então, eles vão fazer o quê? Um novo revezamento, eles vão voltar ao equilíbrio. Então, ou seja, vão repor o ácido acético que foi consumido com a hidroxila. Tá? Ou seja, isso aí só serve para substâncias fracas, ácidos fracos, bases fracas. E se a gente adicionar, nesse caso, um ácido, né, uma substância ácida aí? No caso, esse ácido ele vai reagir com o íon.
Então esse íon vai o quê? Vai recuperar novamente o ácido acético. Então a gente vai ter um equilíbrio. Então um sistema tampão, ou seja, um ácido fraco com o sal correspondente. Então sempre assim, adicionar uma base, ele vai repor novamente para esse ácido. E se adicionar um ácido, esse ácido adicionado vai reagir com os íons presentes ali, os íons acetato, no caso do exemplo, e vai formar novamente o ácido. Então sempre mantendo o equilíbrio. Nós podemos também determinar o pH de uma solução tampão. Bom, para isso a gente vai ter que utilizar essa equação aí, em que o pH é igual ao pKa mais log da concentração de íons sobre a concentração do ácido. Tá? Lembrando que essa concentração de íons também ela pode ser considerada a concentração do sal. Isso vai depender do quê? Do exercício, do livro. Tá? Mas a concentração de íons ou concentração de sais, nesse caso, vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo efeito perante essa fórmula. Bom, lembrando que o pKa vai ser quem? O menos log da constante de acidez. Tá? Então, a gente pode determinar o pH através de uma solução tampão. Da mesma forma que a gente pode calcular o pH, podemos determinar o pOH. O pOH ele vai ser o pKb mais o log da concentração do íon sobre a concentração da base. Também lembrando que a concentração do íon pode ser a concentração do sal correspondente, em que o pKb vai ser o menos log de Kb, constante de basicidade. Então, gente, visto isso, vamos partir para o exercício. Então, aqui no exercício, diz que dadas substâncias, NaCl, H2O, NH4Cl, Na2SO4, CH3COO, Na, KBr, KOH, NH3, NaOH, HBr, HCl, H2SO4 e CH3COOH, quais dessas substâncias podemos formar uma solução tampão de pH ácido? Tá? Então, ele quer um pH ácido, tampão ácido. Então, o que vai acontecer? Para ser um tampão ácido, nós temos que ter um ácido fraco e o seu íon correspondente, ou o sal correspondente aí. Tá? Então, sempre a partir de um ácido fraco e o seu íon correspondente. Então, dentro das substâncias apresentadas, das soluções apresentadas, quem vai ser a substância que tem o caráter fraco, aí, tá? No caso o ácido fraco, vai ser o ácido acético. Tá? Então, o ácido acético ele vai ser uma substância fraca. Então, a gente vai ter como solução ácida, né? O pH ácido aí vai ser o ácido acético. COH. Bom, a partir dele, o que acontece? Nós temos que ter o sal correspondente, ou o íon correspondente. Né? Então, vai ser quem? O sal do ácido acético, que vai ser, na verdade, aqui dentro da resposta, dentro do que está sendo pedido aí, vai ser o acetato de sódio, que vai ser o CH3, COONA. Tá? Então, nós temos o ácido e, no caso, o sal correspondente, aí, o íon correspondente. Temos aqui nosso tampão ácido. Agora, quer saber quem é o tampão básico. Ora, o tampão básico temos que ter quem? Uma base fraca, uma base fraquinha aí. Então, uma base fraca, dentro do que a gente está vendo, né, dentro das substâncias básicas aqui, a base fraca vai ser quem? O NH3, vai ser a amônia. Então, NH3 vai ser a nossa base fraca. Bom, dentro dessa base fraca, a gente vai ter que ter o sal correspondente ou o íon correspondente. Então, o íon correspondente do NH3 vai ser quem? Vai ser o NH4Cl. Então, NH4Cl. Isso aqui tudo onde? Em presença de água. Né? A água também vai participar desse processo. Tá? Então, nós temos uma solução, um tampão ácido e também um tampão básico. Tá? São as características do tampão ácido e do tampão básico. Tá certo? Então, é isso aí. Só prestar um pouco de atenção, determinar quem são as substâncias fracas, né? Ácido fraco ou base fraca, e ver os sais correspondentes aí. Tá? Então, vamos para outro exercício. Bom, outro exercício é do Enem. Diz que uma das etapas de tratamento de água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás, cloro numa solução sob pressão, e sua aplicação na água a ser desinfectada. Então, ou seja, vai colocar cloro gasoso na água ali. Isso que ele quer dizer. As equações das reações químicas envolvidas são, no caso, cloro mais água, formando ácido hipocloroso,
mais H3O mais Cl-. E a segunda equação, HClO mais H2O, formando H3O mais ClO-, e dá o pKa, que é o menos log de Ka, que é igual a 7,53. Bom, duas maneiras de se fazer esse exercício aí, tá? Mas vamos terminar de ler aí. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Então, ou seja, o pH ele vai ter influência para que haja uma melhor eficiência, né, desse bactericida aí. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de... Então, a gente tem que ver o seguinte. Ele diz aqui no problema que a substância de maior eficiência, tá? A substância mais efetiva aí, é o HClO, que é o ácido hipocloroso. Ele que vai ter um efeito maior no combate aí do tratamento de infecção, enfim, do que vai ser necessário aí. Bom, uma vez que nós temos essa substância com melhor eficiência, tá? Comparado a esse ânion aqui, que é o ânion o hipoclorito, tá? O que vai acontecer? Para haver a formação desse ácido, nós temos que ter um pH ácido, ou seja, meio ácido aqui, H3O+. Então, de cara, a letra C, que é um pH 7, é um pH neutro, não vai influenciar. 9 e 14 são pHs básicos, né? Meios básicos, então não vai dar certo. Então a gente vai ter o quê? Somente duas opções. Letra A, pH 0 ou pH 5. Bom, vamos analisar agora entre pH 0 e pH 5. Vamos considerar com pH 0, ou seja, um meio extremamente ácido que vai ser adicionado ali. Se a gente adicionar muito ácido, ou seja, muito H3 ou mais, o que vai acontecer? Vai formar o ácido hipocloroso. Vai ser deslocado o equilíbrio para a esquerda, né? Sendo que esse ácido hipocloroso, como o meio é extremamente ácido, eu vou ter muito H3 ou mais. Então esse meio, esse H3 ou mais, ele vai reagir com o ácido hipocloroso e vai formar quem? O cloro. Ou seja, vai voltar ao que era antes. E isso a gente não quer. A gente quer o quê? Que tenha a formação somente do ácido hipocloroso. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar um pH mais brando, né? Vai ter que ser ácido, mas não totalmente, não muito ácido, mas também nem tão básico. Então, a substância a ser colocada tem que ter um pH em torno de 5. Por que em torno de 5? Porque se for em torno de 5, a gente vai ter esse íon H3 ou mais na solução, e ele sim vai conseguir reagir com o hipoclorito, deslocando, formando somente o ácido hipocloroso. Mas eu não vou ter quantidade suficiente para que ele reaja novamente com o ácido hipocloroso e dali forme o cloro, ou seja, haja um deslocamento aí no sentido contrário do que está querendo. Tá? Então, resposta letra B. Existe uma outra maneira de se fazer, que é através do cálculo, utilizando a fórmula. Vamos fazer agora. Então, aplicando a fórmula, temos que o pH vai ser igual ao pKa mais o log da concentração do íon, ou do sal, né, como falei para vocês, dividido pela concentração do ácido. Eu estou trabalhando aqui com ácido. Então, o pH, a gente quer saber. pH vai ser igual ao pKa, que vale 7,53. Mas, agora vem aqui a pegadinha. Ele diz que a força do hipoclorito é 80 vezes maior, do ácido hipocloroso é 80 vezes maior do que o íon hipoclorito. Então, se a gente considerar o íon sendo 1, o ácido vai ser 80. Aqui que está a pegadinha da questão, né? pH vai ser igual a 7,53 mais o log de 1 sobre 80, que vai dar o log 125 vezes 10 a menos 4. Então, esse aqui vai ser o valor associado. Vamos agora fazer esse cálculo aí. Então, pH vai ser igual a 7,53 mais... O que é log de 125 vezes 10 a menos 4? 125 é 5 vezes 10 elevado, é 5 elevado ao cubo. Então, vamos ter mais log
de 5 elevado ao cubo vezes 10 a menos 4. Só que é o seguinte, aqui é vezes, então o log de um produto vira soma. Então, ao invés de vezes, vou botar logo mais aqui. Mais log de 10 a menos 4. Então, aqui agora vamos aplicar a propriedade de logaritmo. pH vai ser igual a 7,53 mais 3 vezes log de 5 menos 4 log de 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Log de 5, vou jogar para cá, vale 0,7. Então, calculando aqui, o pH vai ser igual a 7,53 menos 1,9. Então, o pH vai ser igual a 5,63. Ou seja, o pH é muito próximo ao que nós achamos 5, em torno de 5. Tá? Então, é dessa forma que pode ser utilizada a fórmula, né, do pH. Então, gente, é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Tá? Deixe comentários, curta o vídeo, curta o canal. Tá? Compartilhem. Um forte abraço. Um molde de beijos. Fui!